Hoje vamos receber aqui na MAV TV uma mãe resiliente, que tem uma história de fé, uma história de espera, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Acompanhem com a gente. E hoje vamos receber uma mãe que tem uma história muito bonita, uma história que vai fazer muitas mães que estão do outro lado ficarem ter mais incentivo, ficarem mais forte e ver que o que tem a gente que passar, o que a gente tem que passar, o outro não passa. E o que tem para acontecer, acontece com a gente. Então hoje a gente vai receber a Thalita. Agradecer você por estar aqui, por contar um pouquinho da sua história. É uma história que eu também não conhecia. Até falei pra ela, Thalita, eu não sabia que a tua história era desse jeito, que você tinha passado por isso. E eu acho que vale a pena contar para outras mães, né? Sim. Uma história eu muito fiquei linda. muito feliz de estar aqui, porque eu falo que o que eu passei, eu acredito que vai poder ajudar mais pra frente. Eu conversar com outras mães, com outras... Eu falo que já são mães, quem tá tentando já é mãe, dentro do coração já é. Então, assim, outras tentantes a ver que não é o fim do túnel, que tem luz e que milagres acontecem. Com certeza. Thalita, mas antes de começar, a gente sempre gosta de conversar, né, um pouquinho sobre a Thalita mulher, né? Porque antes da gente ser mãe, a gente também foi outra pessoa, porque a gente muda, né? Tem a antes e a depois. Mas assim, você consegue lembrar quem era a Thalita antes da Maria Olívia? Assim, foi um período muito difícil, esse que eu passei. Foram quase 4 anos, até ela nascer foi mais de 4 anos. Então, assim, eu falo que parece uma nuvem esse período, foi difícil. A gente aprende a ter fé, a gente aprende a rezar. E a maternidade transforma, né? A maternidade transforma. A gente é uma pessoa antes, né? A gente tem uns tipos de sonhos antes, né? E depois que a gente tem o filho, a gente é completamente diferente. Tudo é pra eles, né? Depois Mas você sempre teve, né? O sonho da maternidade, né? Sim. De ter... Desde criança eu gostava muito, assim, a gente brincava de boneca, gostava muito de cuidar dos priminhos menores, sempre assim, dos vizinhos, tinha bastante vizinha minha que tinha bebezinho, então sempre gostei de cuidar de criança, então assim, era uma certeza, já, né? Era uma certeza que eu tinha, que eu queria ser mãe desde criança. E como foi pra você, quando você conheceu o Caio, teu marido? Como foi o começo da história de vocês? A gente começou, foi muito rápido, assim, eu falo rápido, assim, menos de 3 anos a gente já estava casado, e quando a gente começou a namorar, os dois já falavam que a gente queria, a gente já não era muito novo mais, né, então assim, com quase 30 anos eu casei, então eu já tinha vontade de ser mãe, e a gente não queria esperar muito, e os dois sempre teve vontade. Vontade de ter filho. E assim, como você falou, sempre teve vontade de ter filho. E aí, quando vocês decidiram, tipo assim, não, agora a gente vai... Sim. Tipo, você já casou e já queria ter? Não. Ou esperou um período? Um ano depois, a gente decidiu que a gente ia começar a tentar ter filho. Que aí, a gente já tinha passado um período, os dois, né, começo de casamento e tal. E depois de um ano, a gente decidiu que a gente queria tentar. Já queria começar. E aí, né, a Thalita quis começar, né, ter filho, e veio, né, o teu início, né? Sim. Então, assim, eu gosto de conversar aqui, mas eu gosto de deixar bem livre, bem à vontade. Como foi começar a sua, a sua trajetória para ter um filho? Foi uma trajetória longa, assim, cheia de altos e baixos. Aí eu parei de tomar remédio. E aí uns 3 meses depois que eu parei, eu falei assim, não, vou no médico ver se tá tudo certo, pra gente começar pra ver. Porque a gente é bom, né? Normalmente vai lá, faz os exames. Precisa fazer os exames e tal. Aí fui no médico, fiz os exames, tá tudo certo. Eu ainda lembro direitinho da frase do médico.
você é perfeita, você vai ter quantos filhos você quiser. Aí a gente, nossa, sai super animada, né, com as minhas vitamininhas ali, achando que tava tudo certo, né. E fiz ultrassom, tudo perfeito. Aí os meses foram passando, e gravidez não acontecia. Aí eu peguei e liguei pro médico depois de uns 4 meses, eu acho. Aí já fazia tipo uns 7, né? Que eu tava sem tomar remédio, tomando vitamina, tudo. Perguntando se eu podia tomar algum indutor de ovulação, alguma coisa. Aí ele ficou muito bravo. Falou, nossa, você tá ansiosa. A maioria das vezes eles é mesmo. Aí, o primeiro assim, ano eu falo que, o primeiro ano é normal, o primeiro ano eles né? falam, então, não, tem dó, tira isso da cabeça. Tira da cabeça. Nossa, só tá você esquecer que você engravida. Aí, esquecer como, né? É Acho o engraçado maior quando todos sonho. falam assim, né? Todo mundo, né? Aham. Quando você esquecer, você vai engravidar. Eu falei, gente, mas parece que não pensa em outra coisa. Até gente não fala isso pra quem tá tentando engravidar, não. Não, Porque não é uma culpa frase, da gente, é uma frase que dói muito. dói. E, tipo assim, E coloca a maioria das pessoas que responsabilidade na fala, gente. a gente não teve. Ou então, gente que não teve problema pra engravidar, Isso, né? não teve problema pra engravidar ou não ter filho. Sim, então não tá na pele da gente pra saber. E assim, você não consegue esquecer do teu maior sonho. Tipo, meu maior sonho sempre foi ser mãe. Como é que eu ia esquecer disso? Eu pensava nisso todo dia mesmo. Não tem como. E assim, aí muita gente fala, porque quando eu esqueci eu engravidei. Tá, mas é a sua história, né? Então, e muita gente, o povo pressiona muito, né? Não vai arrumar filho, não? Nossa, mas já tá com... Quantos anos faz você casou? Não tem nenhum ainda. Então é aquela coisa... Dói é uma muito, pressão assim. dos dois lados, né? A pressão que você vai arrumando rápido e a pressão também que tá demorando porque a gente já tem uma certa idade. Sim, que tipo assim, eu já não casei nova, então é muita pressão e dói muito, assim. E eu não gostava de contar. Não, já tô tentando faz tempo. Eu tinha vergonha, não gostava de falar sobre. E parecia que, assim, aí, quanto mais você não gosta, falar, mais gente, as pessoas querem falar. Mais gente vem perguntando e eu não gostava de falar sobre. Eu não sei porquê, mas quem é tentante sabe, assim, a gente sente vergonha, a gente sente... que a gente não quer ficar... Não sei, é verdade. Eu demorei um pouco pra engravidar da Laila. Da Laila foi mais de um ano. E realmente, quanto mais a pessoa perguntava, mas dava uma raiva de responder. Tipo, que coisa. Eu troquei de médico. Eu fiz várias vezes. Aí eu fui trocando de médico, aí pedindo mais exame. Aí eu cheguei em um que começou a induzir a ovulação. E eu sabia que eu ovulava todo mês. Eu já tinha feito os exames e ovulava e não tinha achado nada. E aí começou... Aí eu chegava e falava, mas não tem mais nada pra fazer, além de induzir a ovulação, porque já tô tomando vitamina, tô induzindo a ovulação. E a gravidez continuava não acontecendo. Aí pedi uns exames mais específicos, fiz o exame das trompas, estava tudo certo. Fiz a esteroscopia, que é do útero, tudo certo, nada que impedia uma gravidez. E aí eu peguei e fiz essa esteroscopia. E nessa época, esse médico que eu ia, ele teve um infarto e eu tive que levar o resultado para outra médica, que foi a Letícia, que é a sua também, né? Aí a Letícia falou, olha, Thalita, tipo, na sua idade, não tem nada que impede uma gravidez aqui, mas eu já indicaria fertilização in vitro. Aí aquela coisa, a gente sabe que é caro, que a chance de dar certo é muito pequena. O medo, né? É muita coisa, né? Aí eu ainda fiquei bem balançada, assim, saí chorando muito no dia do consultório dela. Falei, não, eu vou esperar. Aí nisso eu comecei a fazer terapia também. Aí o psicólogo falou uma vez, falou assim, olha, coloca um prazo. Fala assim, não, se eu não engravidar até tal data, eu vou partir para fertilização in vitro. Aí a gente continuou tentando. Nisso eu já tinha passado em vários médicos. E o Caio também passou em médico, o Caio também fez os exames e... e assim, todo mundo falando, tava tudo normal, né? Tudo normal. E eu vi isso várias vezes também, machuca, né? Tipo, tá tudo normal, mas... E aí, né? E aí? Por que não vem? E eu, tipo assim, eu nunca tive nenhum aborto, nunca perdi gestação, nada, só não engravidava.
Então foi, e vai ficando cada vez mais difícil, o psicológico da gente vai ficando cada vez mais abalado, né? E aí eu fui dessa vez na doutora Letícia, aí voltei no outro médico, o médico falou assim, não, vamos começar de novo, com o mesmo tratamento que eu tava fazendo antes. Eu falei, não aguento mais. Aí eu falei pro Caio, não, vou dar um tempo agora, a gente vai organizar financeiramente, né? Porque é um tratamento... É um tratamento caro. Infelizmente, né? Que deveria... mas é porque, tipo, depois que você faz também você entende, porque... O todo o processo. A estrutura toda e os medicamentos são muito caros. Eu lembro que, tipo, no primeiro dia você paga só a primeira injeção. Uma injeção do tratamento foi mais de R$3.000. Então, assim, a gente entende por que é caro. Depois que você faz, você entende, mas... infelizmente, mas é assim, né? Aí eu falei, não, vamos organizar. Aí isso foi, acho que, julho que a gente começou a pensar mesmo. E aí, acho que lá para agosto, a gente fez uma consulta online lá com a clínica. Eu vi em 2 clínicas, em Ribeirão Preto, que é o lugar mais perto pra gente aqui. Aí fiz uma consulta com o Dr. Jorge lá. Nossa, e ele já deixa a gente bem mais tranquilo, já pediu mais um monte de exame. Aí eles pedem os exames como aqueles que a gente faz se fosse engravidar naturalmente. Porque os outros de estrutura, de útero, de trompa, de ovário, eu já tinha tudo. Então, eu peguei e fiz, levei todos os exames. Aí eles mandam a gente ir aí decidimos mesmo. Aí fui em um outro, pedi opinião para outro médico. Aí ele falou assim, não, se você tivesse 30, eu até não indicava não, ainda. Mas assim, com 34, que eu tava na época, 33 para 34, eu indico fazer antes dos 35. Porque a fertilidade da mulher cai muito depois dos 35 anos. A nossa reserva ovariana cai muito. Então, assim, já era uma hora que eu tinha que correr. É que a gente nasce, né, com a quantidade certa, né? A gente nasce e todo mês a gente tá perdendo, todo mês a gente tá... mulher tem prazo de validade, né? O nosso reloginho não para. O homem, não. O homem renova o ciclo todo mês. Agora a gente não. A gente tem nosso prazo de validade ali. Aí, eu peguei e fui, fiz a consulta. E a FIV, ela não é uma via certa, assim. Na primeira consulta, ele já fala, você tem 30% de chance. Aí passa o orçamento lá, tudo. E você tem aquele ciclo, é aquela chance de dar certo. Se não deu certo, tem gente que tem mais óvulos, mas se você não sobrar óvulo, você perde tudo ali. É aquele mês ali e pronto, sabe? Então, assim, tem que pensar muito, porque a gente tá... No caso, eu tava fazendo terapia e tudo, mas mesmo assim, é muito difícil a gente decidir. Porque se não acontecer, é uma frustração muito grande muito também, grande, né? Um medo muito grande. E dá medo mesmo, muito porque... medo. Dá muito medo. Dá medo de ir e dá medo também de ficar no lugar que você tá. No lugar que eu tava, porque... Assim, eu não aguentava mais esperar. É muito... Quando os anos vão passando, a gente vai perdendo a paciência mesmo de esperar. A gente acha que Deus esqueceu da gente. Fala, ué, e o meu? Cadê? Cadê meu neném? Aí a gente vai passando o tempo, a gente fala, não, eu tenho que dar um jeito, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E eles falam, esquece que vem, não sei o quê. Eu não esqueci nem um dia e eu não deixei de buscar minha filha nem um dia. Então, assim... Todos os dias eu lutei por ela. Não arrependo nem um minuto. Porque hoje eu tenho ela nos meus braços e é o maior sonho da minha vida realizado. Aí a gente vai até perdendo onde que eu tava. Eu fui... Falando da parte que você foi quando você começou a fazer o tratamento. Aí... eu fui... Eles pedem pra gente ir no primeiro dia do ciclo, aí você vai e faz ultrassom. E aí você começa aquela saga de 1 milagre por dia. Eu tinha só 7 folículozinhos, que
são 7 chances de ter óvulo. E nem sempre um folículo, eu vou explicar assim, eu sou leiga, né? Mas como eles explicam pra gente, assim, cada folículozinho é uma chance de ter um óvulo. Aí a gente começa a tomar as injeções para estimular o crescimento dos folículos para conseguir fazer a coleta de óvulos, que é ali que vai ter a esperança de gerar um embriãozinho. A gente só precisa de um, mas só um a chance é muito pequena de dar certo. Então a gente começou com 7 folículozinhos e no meu caso, tem caso que consegue fazer o acompanhamento de longe, tipo fazer ultrassom língua de pé e ir mandando, mas a gente preferiu acompanhar de perto. Então eu ia segunda, quarta e sexta em Ribeirão. Ainda mais que você tava, nossa, numa ansiedade, você queria estar lá e medo, às vezes, de vai que faz em outro lugar. Isso, eu ficava com medo de ser diferente, de não dar certo por isso. Eu falei, não. É que você queria fazer assim, tudo, não, eu vou fazer do jeito, tintim por tintim, pra depois não dar aquele remorso. Sabe por que eu não fiz lá, né? Se desse errado eu ter alguma coisa que eu achava que eu podia ter feito diferente, mas não, fiz tudo do jeito que eles recomendaram mais, assim. Aí a gente ia medindo o crescimento dos folículozinhos lá dentro do ovário, né? O negócio é tudo microscópico, né? Muito doido. Eu falo que é muita mão de Deus, porque aí vai crescendo ali e no final acho que eu tive 19 folículozinhos e aí a gente marcou a coleta e aí eles falam que é o funil da FIV. Eles chamam de funil porque ele coletou 8. Aí dos 8, 6 estavam maduros. E você falou também pra mim antes que ele tem um período, né? Que eles têm que crescer tudo igualzinho também, né? A gente... Se um folículo crescer mais e, tipo, apertar, não é isso, mas assim... falando... mais ou menos isso, aí você já não tem chance nenhuma mais. Então, é tudo assim, tem que dar tudo muito certo. Tem muita coisa pra dar errado, sabe, no ciclo. E aí, depois de uns dias, você começa a tomar uma injeção pra ovular e uma pro óvulo não sair de lá. Porque se a gente ovular antes do dia da coleta também, você perde tudo. Você perde o tratamento inteiro. Então é um tratamento bem assim, minucioso. E é muito, igual eu falei, tem muita coisa que pode dar errado, mas assim, graças a Deus foi dando tudo muito certo. E aí os folículos estavam crescendo, tudo bonitinho, tudo igualzinho. E aí eles marcam o dia da coleta. Aí o dia da coleta tem que fazer uma sedação. E aí a hora que você acorda, assim, eles vão te dar notícia. Se você teve óvulo, pode ser que não teve, né? Pode ser que teve muito. Até tinha uma moça do meu lado lá que teve 30. Mas tá doido? Eu, 8. Aí você meio que fica assim. Negócio. Mas aí eles já, toda hora eles falam pra gente, você só precisa de um. Você só precisa de um. Não importa, se teve 30, é um que você precisa. É um que eu preciso. E aí a gente coletou os 8, tinha 6 que estavam maduros, que podia virar embriãozinho. E aí desses 6, 4 viraram embriões. Aí o lugar mais propício para o embrião crescer é o útero. Aí eles decidiram, os médicos que decidem, assim, cada caso é um caso. Aí tem que estar com o endométrio certo, o hormônio, 2 hormônios que dosam, tem que estar com as dosagens certinhas para poder transferir a fresco. E aí era final de ano, eu falei, não, eu não quero passar mais um ano esperando, assim, mais um final de ano. Então, eu rezei muito para dar certo. E eu já estava num período, Patrícia, que eu não conseguia nem rezar mais. Ainda bem que eu tive muita gente para rezar por mim, porque eu não conseguia mais. Eu já tinha esgotado todas as minhas forças, o tratamento não é fácil, eu tive muita reação. As injeções, teve dia de eu ter febre de 41 graus. Nossa. E aí eu falei, nesse dia eu tava delirando de febre em casa e não queria ir pro hospital, porque eu não queria contar e eu contei para pouquíssimas pessoas. Quem tava sabendo do tratamento eram meus pais, a minha sogra
Meus irmãos e minha madrinha. Só, tipo, as minhas amigas não sabiam, ninguém sabia. Porque eu tinha medo de gerar expectativa nos outros e depois frustrar. Porque Eu tinha medo de me frustrar, gostam, né? de frustrar os outros, então... Aí eu... Mas você guardou muito pra você também, né? É. Aí o Caio... pesado também, coitada. Eu falo que assim, pro casal, o casal tem que ser muito forte. Tem que ter muita fé, porque não é fácil. Mas aí, desses 6 óvulozinhos, aí gerou 4 embriõezinhos. E dos 4 embriõezinhos, aí eles decidiram por colocar 2, que até na minha idade pode colocar até 2. E quem é mais velho acho que pode colocar até 3, tem toda uma legislação em torno disso. E outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que foi um milagre muito grande, que a gente vê a mão de Deus todo dia, nesse dia que eu tava delirando de febre em casa, o Caio ligou pra minha mãe e falou, não, Rosy, dá um jeito, leva a Thalita pro médico, leva a Thalita pro hospital, que eu não queria de jeito nenhum. Aí eu cheguei lá e falei, eu tô com febre. Aí o médico perguntou o que era, né? Aí era um médico de fora. Aí eu expliquei, ele falou assim, olha, eu não queria continuar tomando as injeções, e era final de semana, eu não conseguia conversar na clínica. Não conseguia conversar com os médicos que estavam fazendo tratamento, eu fiquei perdida, sem saber o que fazer. É que final de ano para tudo, né? E era final de ano, e era fim de semana, era no domingo que eu passei mal. Aí o médico falou assim, não, você vai tomar essas injeções aqui no hospital, porque a minha irmã passou por isso agora há pouco tempo, ela teve gêmeos, ela fez a fertilização, e eu sei o tanto que é caro, e se você não tomar essas injeções no horário certo, no dia certo, não vai dar certo. Pode ser que você perca todo o tratamento. Eu falo, gente, foi muito Deus que colocou esse médico lá, que chance, né? Daqui Nova Resende, porque isso é muito específico, é um tratamento muito específico. Até se fosse um outro ginecologista, não ia saber me orientar igual ele, porque a irmã dele tinha passado por aquilo. Então eu falo que foi Deus que colocou esse médico lá. Aí eu tomei dipirona na veia, eu tava com dipirona na veia enquanto eu tomava as injeções para ceder a febre um pouco. Porque já tava na hora de tomar de novo e a febre ainda não tinha baixado. Aí eu consegui, chegou na segunda na clínica, preciso até falar que eu entrei para literatura, porque não é normal, essas reações não são esperadas. Você vê. Então eu tive muito enjoo, outras reações que são esperadas, mas a febre não. A febre até de 37 graus é esperado, mas essa que eu tive não era. Então foi tudo muito por Deus mesmo, assim, para dar certo. Aí eu falo que foi Deus que colocou esse médico lá. Aí depois que gerou esses 4 milhões, eu coloquei eles no segundo dia na barriga, que é outra coisa que não é muito comum. Os médicos decidiram, por causa da qualidade dos embriões, tudo, eles decidiram por colocar e pelo meio de cultura melhor para o embrião desenvolver seu útero. E os outros 2 ficaram lá esperando, né, para ver se ia congelar ou se eles não iam desenvolver. E foi isso que aconteceu. Acho que no 4º dia, depois que formou os embriõezinhos, os outros 2 pararam. Aí você sente aquele... Aí eu só tinha a chance que estava dentro de você. Barriga. Eu só tinha esses 2 que estavam dentro da minha barriga e se não desse certo, eu tinha perdido tudo, o tratamento que eu fiz. Aí todo mundo rezar, né? Porque era a única chance que eu tinha. Aí os dias vão passando muito lentamente, né? Esses dias foram assim... angustiante. Angustiante. E continuei trabalhando. E... ocupar a cabeça, né? Tentar, né? De alguma forma. Tenta, assim, Mas eu falo que parece... Esses dias que eu tava indo pra clínica, assim, parece uma nuvem na cabeça da gente. É Deus que carrega a gente no colo. Porque é uma ansiedade sem tamanho, assim. Mas eu lembro com muita felicidade desses dias, que foi o que proporcionou eu ter minha menina agora. Aí a gente esperando, aí eu tinha que esperar até, acho que tipo, dia 16, eu não vou lembrar as datas certinhas, mas eu esperando, dia por dia, assim. Aí o Caio sentou um dia e conversou, falou assim, se não der certo,
a gente vai focar em outras coisas, não vai pensar nisso agora. Tentando, né? Porque não ia ser fácil não pensar. Mas aí a gente conversou muito, choramos muito. E eu fui deitar. A hora que eu deitei, parece que foi Deus falando comigo. Assim, falou, não, faz o teste hoje. Eu tinha comprado aquele de 6 dias antes. Aí faltava 6 dias, exatamente, para fazer o teste. Eles mandam fazer o de sangue já de uma vez. Aí peguei, acordei 4 horas da manhã e esse teste você tem que fazer com o primeiro urino do dia. Eu falei, vai ser agora. Ou é agora, ou é só no outro dia. E eu não queria esperar mais um dia. Aí peguei, fui pro banheiro, fiz. Aí deu positivo. Eu falei, meu Deus, e agora? 4 da manhã, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aguentar até outro dia pra esperar. Aí, a hora que eu tava saindo do banheiro, cai, amor, traz água pra mim. Foi agora. Agora, não vou fazer surpresa, não vou fazer mais nada. A gente planeja tudo e... Aí depois é tudo diferente. Peguei e fui, eu tinha ganhado um sapatinho de uma pessoa que também rezava por mim. Até vou contar essa história também. A Mônica Clark, sabe? Eu nunca tinha conversado com a Mônica na minha vida. E ela um dia falou que sonhou comigo e que Deus tinha mandado. Ela pediu pra eu ir na casa dela. E ela faz, né? Ela faz sapatinha de crochê. Aí ela falou, Thalita, você pode vir aqui na minha casa? Eu nunca tinha conversado com ela. Tipo assim, conheço sempre, mas nunca tinha conversado. Deus mandou te falar que vai dar tudo certo e mandou te entregar o sapatinho. Isso foi antes de eu começar o tratamento. Foi quando eu tava naquela fase de angústia e tudo. Aí eu peguei e foi na época que eu tava fazendo a novena dos 9 meses com Maria. E eu saí, assim, meio atordoada de lá, nem consegui conversar com ela de novo. Depois ela mandou um áudio contando a história de Ana. Que a Ana engravidou, foi um milagre, ela engravidou já mais velha, né? Aí depois eu abro o livrinho da novena, de 9 meses com Maria. No dia eu tava contando a história de Ana também. Aí eu peguei esse sapatinho, o teste, e entreguei pro Caio, 4 da manhã. Aí foi o nosso positivo e a gente não dormiu mais essa noite. Aí eu falo que deve ter sido um alívio. Um alívio, foi um alívio sensação, gigante. Tipo assim, consegui o meu milagre, eu consegui. Porque é muito tempo esperando, é muito tempo na expectativa, muito tempo no ansioso, tudo, né? Tudo. Que igual, desde ter recebido esse sapatinho, você já vem aquela história. Às vezes até quando você recebeu, você pensou assim, será? Tipo, gente... Será? Que isso, né? Tipo, Por quê? Será que... Uai, tá doido? Nada a ver, né? Não é por não conhecer, sim, então, igual eu conheço também, mas você pensar, às vezes não é nada, não. Mas era pra você ver Deus falando. Deus conversou comigo em muitos momentos, a gente que não sabe enxergar às vezes, né? Aí foi aquela emoção, tudo, e aí a gente contou só pros meus pais, pro meu irmão que também, aí nisso, a Maria Laura, minha cunhada, também estava grávida, de 2 meses. A Maria Olívia e o André são pertinho, é a maior bênção na nossa vida. Nossa, é muito gostoso, assim, ter passado essa fase com ela, foi maravilhoso. E então ela também estava muito ansiosa. Aí contei pros 2 e pra minha sogra. Porque também, nesse caso, o positivo não é garantia de nada. Não é igual quando você tá normal, assim, tentando, você tem um positivo... Pode ser que são os hormônios que dá positivo no teste. Que alterou um falso positivo. Um falso positivo, porque o embriãozinho tá ali, né? Mas você não sabe ainda se nidou, você não sabe ainda se vai dar certo. Não é garantia ainda. Aí você tem que começar a fazer o teste de sangue de 2 em 2 dias para ver se o beta-HCG tá subindo. Se ele não estiver subindo, se ele começar a descer, você tipo, já perdeu. E ou nem chegou a engravidar. Então, na FIV não é garantia, o positivo não é garantia ainda, que deu certo. Mas a gente não aguentou, aí chegou no Natal, eu não tinha feito ultrassom ainda, e só é garantia a hora que você vê o embriãozinho ali e o coração batendo. Então, e nisso, eu ia fazer dia 2 de janeiro, ultrassom.
Aí a gente esperou. Aí no dia do Natal eu contei pro resto da minha família, aí o Caio já postou, a gente não esperou mais nada. A gente esperou muito já. Espalhar pra todo mundo, né? Não A gente tem quer isso. contar pra todo mundo, a felicidade era muito grande. E aí no dia 2 de janeiro foi quando a gente não sabia ainda se era um bebezinho, se era 2. Antes dela contar pra nós que jeito que foi esse dia, porque eu acho que esse dia é um dia muito marcante na vida, porque eu acho que é o dia da confirmação, a gente vai dar um breve intervalinho e já volta. VilaCast, o podcast da Mave TV. Toda terça-feira, ao vivo, às 7h30 da noite. Eu espero você, sempre com um convidado especial, contando um pouquinho da sua história e com certeza levando muita alegria e informações para vocês. Ser mãe é viver cada desafio, cada conquista, cada lágrima. E algumas histórias vão além. Aqui no De Mãe para Mãe, você vai conhecer histórias que inspiram. E aí chegou o dia dela realmente saber se tava com o bebezinho dentro ou não. Eu até conversei com a Thalita e falei assim, que tratamento mais angustiante, né? É um tratamento que realmente, igual você falou, é um milagre por dia, porque é angustiante demais, né? Saber se, nossa, você tá o positivo e mesmo assim você não tem certeza se tá positivo. Sim. Então assim, viver isso eu acho que foi um é período né? foi Você chegou alguma... Sim, eu tô te perguntar porque eu acho que é uma pergunta que eu acho que algumas pessoas podem até perguntar pra você. Você chegou a algum momento, Thalita, a perder a fé ou questionar? Em vários momentos. Nossa, muitas vezes durante esse tempo. A gente cansa de rezar, cansa de ter esperança, sabe? Eu já perdi a esperança de ser mãe muitas vezes durante esse tempo. E isso que eu falo, que eu agradeço muito, ter muita gente que rezou por mim, porque vai indo, você perde as forças mesmo. Mas eu sempre com aquela esperancinha lá, né? Porque eu nunca desisti. Isso, eu perdi. Não é que fraquejou, Sim, diminuiu a fé. Não vou falar que perdeu tudo, né? Diminuiu, ficou mas aquela mas velhinha. uma esperancinha ali sempre teve, porque eu nunca parei de correr atrás, não. Isso nunca... E eu falo que assim, que é um milagre por dia, porque tem muita gente que fala assim, que isso aí é duvidar de Deus, o tratamento e tal. Mas eu falo que a infertilidade é uma doença. No meu caso, foi uma infertilidade não diagnosticada. Uhum. A gente não conseguiu achar nada. O porquê que não conseguia. Que eu não engravidava. Mas depois de 1 ano sem engravidar, já é considerada infertilidade. Sem causa aparente, né? Que é a isca que eles falam, infertilidade sem causa aparente. Mas depois de 1 ano já é considerado. Então a gente tem que buscar tratamento. Eu busquei todos os tratamentos possíveis. Porque tem, assim, não deu 1 ano, aí vai estimular a ovulação. Aí deu mais 1 ano, aí vai procurar outros. E assim, não pode parar, né? Deus não deu a sabedoria para os médicos, então se ele deu essa sabedoria para os médicos, sinal que é uma coisa de Deus, sim. Sim, e né? Se não fosse pra Maria Olívia vir, não teria dado certo. Não ia dar certo. Isso mesmo. Porque olha pra você ver que chance, gente. Tem gente que tem 30 óvulos, 20 e tantos e não dá certo. Eu com 8 ela veio. Então eu falo que é a mão de Deus ali. E tem gente que faz 4, 5, 6 estimulações para dar certo. E no meu caso, foi na primeira. E mais difícil ainda, na primeira transferência. Tem gente que faz as estimulações, aí vai guardando os óvulozinhos. E vai inseminando. E vai colocando os embriõezinhos. Aí, na primeira transferência,
deu certo e ela veio, é porque era pra ela vir. É Deus. Eu falo que é muito de Deus, sim, o tratamento. Ela é um milagrinho. E escutar. Não duvido. Primeira vez o coraçãozinho dela. Nossa, foi assim. Porque é maravilhoso. Aí é aquele alívio, aí você vai acalmando o coração, né? Aí o beta dobrou hoje. Aí hoje o beta não dobrou, mas quase dobrou. Então, aí você vai fazendo os exames de sangue, vai fazendo. E aí, depois eles falaram, tipo, agora você pode esperar a ultrassom. Eu continuei fazendo. Eu continuava indo lá tirar sangue até o dia de ir lá fazer a ultrassom na clínica. Aí a gente não sabia ainda se era um bebê ou se era 2, porque eu coloquei 2 embriõezinhos, né? Aí a gente chegou, foi a doutora Rebeca, que fez o ultrassom, e ela é muito, sabe, muito pra cima, muito alegre, assim. Aí eu falei, hoje a gente vai beber, e vai conseguir ver esse bebê. E eu já comecei a enjoar. É o psicológico. É o psicológico. E também os hormônios, né? Eu já tava enjoando. Ela falou, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, só enjoo. Ela, enjoo a gente ama. Enjoo quando coisa boa. Tá sentindo, a gente ama. Aí confirmou. Era um grãozinho de arroz, tamanho do grãozinho de arroz. E o coraçãozinho batendo super forte. Eu levei meu pai com a minha mãe no dia do primeiro ultrassom. Porque a gente tava com muito medo também. Porque você precisava também da família, porque se caso não der certo, você precisava de um apoio. A gente não sabia se teria dado certo, se teria bebê, se ia ouvir o coraçãozinho. Porque podia acontecer também, porque no caso era 6 semanas. Com 6 semanas pode acontecer de não ouvir o coraçãozinho, de ter dado certo, mas não ouvir o coraçãozinho. Então, é muita coisa, é muito detalhe. Coisa. É muito difícil, assim, mas é muito gratificante também, vale cada minuto. Eu falo que eu aconselho muito, eu sou a defensora número 1 da fertilização in vitro, porque é uma chance pequena, mas assim, pode ser que eu não teria ela hoje. Então, se você não tivesse tentado. Se eu não tivesse tentado. E tentaria muitas outras vezes até conseguir. Eu falo que assim, é um tratamento financeiramente muito caro, mas se não tivesse dado certo, com certeza eu tentaria de novo. A gente ia organizar de novo e ia tentar de novo, mas graças a Deus ela veio e eu sou totalmente realizada de ser mãe dela. Ela é incrível, assim, boazinha, menina, ela não deu trabalho nenhum, Patrícia, precisa ver. Com 3 meses a menina já dormia no quarto dela sozinha. Ah, meu Deus, que benção! Ela é uma bênção de Deus mesmo, assim, na minha vida, é inexplicável. E você consegue ver, assim, hoje, você como mãe, o que você mais mudou em você? Assim, você fala assim, de ter passado todo esse processo, ter passado por toda essa dificuldade, né? Porque foram muito tempo, porque é um processo grande também, né? A gente conta que é rapidinho, mas foi um processo, né? Eu falo que assim, foi um processo longo de tentativa, né? Isso, e depois é mais rápido. A fertilização in vitro mesmo, muita gente acha que é demorado, mas é rápido demais. Não, é muito assim, é um ciclo. É um ciclo. É do primeiro dia da menstruação até o dia de atrasar. É mas, muito assim, o que você tira de tudo isso, assim, como mulher? Eu falo que, assim, igual você falou de a gente muda totalmente. A gente vive pra eles agora e, assim, os sonhos muda tudo. E você falou dessa espera que eu acho que é diferente. Ontem a gente foi pra Gospé e eu tava correndo atrás dela, tipo, e na maior alegria do mundo. A minha mãe fala que acha que eu tenho muito mais paciência com ela, eu sou muito mais tranquila com tudo que acontece. Acordou hoje de noite, porque é difícil acordar. Eu levo tudo muito mais relax, assim, acho que pela espera, pelo tanto que eu esperei pra ter ela. Então, assim, eu acho que a diferença é essa, que eu tenho mais paciência. Por eu querer muito, eu acho que é isso que muda. O que essa Maria Olivia linda, é uma bonequinha representa pra você na tua vida hoje? Tudo, né? Eu acho que não tem o que falar também. Eu falo que ela... ter filho, gente, realmente ressignifica a vida da gente, né? A gente parece ter um restart, né? Do antes ou depois. Muda tudo. É tudo pra eles, assim. É tudo pra eles. A gente trabalha muito, mas fica muito com ela.
O Caio fica com ela todo dia, na parte da manhã, pra eu trabalhar. E ele ama, ele ama estar com ela. Até essa semana ele ainda falou, que idade que ela tem que ir pra escola? Porque ela vai demorar pra ir. Ela só vai pra escola quando ela precisar ir pra escola, porque vocês curtem a gente todo curte momento muito, mesmo. E passa muito rápido, né, Patrícia? A hora que você vê já tá Nossa grande. Senhora, pelo amor de Deus, não passa rápido, não. Passa muito rápido. E eu vejo que realmente ela curte, viu, gente? Ela é minha vizinha. Eu vejo ela passeando com ela pra cima e pra baixo. Um dia até foi Paulinha, eu queria ter o tempo que a Thalita tem, meu Deus. Porque os filhos da gente não crescem, eles parecem que tomam chá de bambu. Toma chá de bambu. É muito rápido. A hora que vê, já Quando tá você vê, andando, já tá falando e questionando. E aí cada fase é diferente. Mas é maravilhoso, né? E você passaria? Eu acho que eu já sei a resposta. 1000 vezes. Claro. Por tudo 1000 isso. vezes. E eu falo que assim, tudo que eu passei tem que servir pra alguma coisa. Então, se tiver alguma mãe que tá tentando, que tem medo, e se quiser conversar comigo, eu sou muito aberta. Um recado você deixaria para essas mães tentantes? Porque a gente sabe que tem muita mãe que né, passa por isso, passa por essa fase de espera. E se tivesse alguém hoje que falasse, eu tô tentando, eu tô pensando em fazer fertilização, né? E passar pelo processo, porque igual, né, é um processo rápido, igual se você passou muito mal. Mas se eu pudesse dar um recadinho para essas mães que estão aí. Não, eu falo que assim, não desiste e busque seu filho todos os dias. Porque cada dia tá mais perto. Vai dar certo. Uma hora vai dar. Então, assim, é o que eu falo que milagre, não duvidar de milagre e sempre buscar. Não esquecer, não. Igual todo mundo faz, esquece. Não esquece, não. Busca seu filho, busca os recursos que você tiver, as forças que você tiver, reza muito e pede a Deus para abençoar que vai dar certo. E se precisar de mim, quem precisar conversar, eu tô sempre aberta. É bom, né? Dividir experiência. Porque às vezes a pessoa fica com medo, tem um tabu. Tem um tabu muito grande em relação à anfíbia. E até na época que eu tava passando por isso, eu conversei com o padre e ele falou que assim, se não fosse da vontade de Deus... É o que eu falei, né? Se Deus deu sabedoria, porque eu acho que é um tratamento. É um tratamento pra infertilidade. Você não tá fazendo nada de... Não. É como se... né, é o esperma do marido, é o óvulo seu, é uma coisa que né, não tá fazendo nada de errado. Não, eu falo que é o maior amor. Não vejo nada com mais amor que isso. Porque realmente é uma busca de muito amor. Isso, uma busca por muito amor. Tipo, se eu quero a todo custo. Nunca que eu vou desistir, então... Eu não ia desistir do meu maior sonho e eu não ia esquecer também. E eu falo que ninguém tem que esquecer, não. E a família também, né, Thalita? Eu acho que ter a família junto, igual você falou, você levou o pai, levou a mãe junto, o teu marido, né? A mulher que tá passando por isso, o marido ter paciência, porque é difícil. Não é fácil. Não é fácil, porque é um momento de estresse ao mesmo tempo, é um momento de angústia. Tem mulheres que ficam depressivas com isso. Então, muito assim, difícil. E muito a amor, descarga de hormônio que é também. Muito amor, muito carinho, muita paciência da família com quem tá passando por isso. Os maridos têm que ter muita paciência. E eles também têm que ser muito fortes, porque pra eles também não é fácil. Não. A espera. De jeito nenhum. O Caio também sofreu. E esses dias, ele com a minha mãe conversava demais. Ele com a minha mãe ficou grudado, assim, porque os dois me davam muita força. E pra ele também não foi fácil, né? Essa espera. Ele também tava passando por tudo. O casal tem que ser muito forte pra dar conta. Tem muito casal que não consegue passar por isso. É muito difícil. Mas que... Graças a Deus. Graças a Deus, igual você falou. Busque, não desista. Eu falo assim, graças a Deus. Eu até falei pra Thalita, graças a Deus eu não tive problema. Mas eu acho que se caso eu tivesse alguma chance de às vezes não ser do jeito que foi, eu ia também tentar a todo custo, né? Porque é uma coisa que eu sempre quis e eu acho que, igual ela falou, se outras mães tiverem a chance de às vezes de conversar com ela, quiser, ela tá aberta e dizer que realmente a família faz toda a diferença e que você não estaria hoje aqui se não fosse a sua família, se não fosse os que te amam muito. E aí, igual você falou que você deu um recadinho para essas mulheres que
estão tentando, mas umas pessoas também gostariam de dar um recadinho pra você. Você que passou por tudo isso, você que passou por todo esse momento, acho que agora é o momento de você também receber um pouquinho do carinho de pessoas que te amam muito, que passou por esse momento junto com você. Ai, meu Deus. Eu adoro essa parte. É muito gratificante falar sobre a gestação da Thalita, porque todos nós sabemos que esse era o maior sonho da vida dela e o quanto ela teve que ser forte, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e o quanto nós temos que agradecer à medicina, à ciência, à evolução constante disso, por poder proporcionar isso para ela, e o quanto a Maria Olívia é uma bênção de Deus. O sonho, ver ela no colo da Thalita é ver a realização do sonho, não só dela, mas de toda a família. E parabenizar constantemente pela mãe que ela se tornou, por quanto que a Maria Olívia foi desejada, amada, e falar que isso deveria ser muito mais divulgado para outras mulheres e que filha é sempre uma bênção de Deus. Boa noite a todos, meu nome é Caio, eu sou marido da Thalita. Eu vou contar a nossa história. A nossa história com a Maria Olívia, que começou muito antes mesmo do dia em que ela chegou aos nossos braços. Começou com um sonho enorme que a Thalita sempre teve no coração, que é o sonho de ser mãe. A gente tentou de tudo, eu e a Thalita fizemos exames, buscamos respostas, oramos muito, e mesmo assim, sem encontrar um motivo claro para a gravidez não acontecer, o caminho foi longo, foi difícil, foram os dias de espera, silêncio, de certeza, mas se teve algo que nunca faltou foi a fé, e principalmente a força da Thalita. Em nenhum momento ela desistiu, nunca deixou esse sonho morrer, e juntos decidimos seguir pela FIV, confiando sempre que Deus já tinha escrito a nossa história, e Ele escreveu lindo. Hoje, a Maria Olívia tem 1 ano e 4 meses. É uma criança cheia de vida, de alegria, de luz e sorriso, que muda qualquer dia. Mas tudo isso reflete no amor que ela recebe todos os dias e a mãe incrível que ela tem. Thalita é uma mãe maravilhosa, presente, cuidadora, atenciosa, atenciosa e até demais, em cada detalhe da Maria Olívia. Ela vive a maternidade com um amor verdadeiro, com paciência, com carinho e entrega. Cada sorriso da nossa filha carrega um pedacinho do amor da Thalita. Além de ser uma mãe incrível, quer dizer também que ela é uma esposa extraordinária, companheira, forte, sensível e parceira. Parceira de vários momentos juntos. Uma mulher guerreira, que enfrentou desafios com fé no coração e que hoje segura nos braços o maior presente da sua vida. Queria falar que isso daqui não é uma história sobre maternidade. É uma história sobre amor, sobre perseverança e sobre o milagre. E é sobre também uma mulher que nasceu para ser mãe. Te amo. Olá, Thalita. Estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa história. Quer dizer que é uma satisfação, uma graça muito grande a gente poder estar aqui hoje compartilhando um pouco da história da vida da Maria Olívia, né? A gente que acompanhou a Thalita desde o casamento e desde criança sabe quanto ela é apaixonada por crianças, né? E do desejo muito grande que ela sempre teve de ser mãe. E infelizmente nos primeiros anos do casamento dela, que desde que deliberaram para que teria filhos, e ela não conseguia engravidar. Então, depois de esgotar todas as formas, né, da medicina, todas as formas espirituais, né, que vida inteira em oração, e infelizmente não tinha conseguido, até que decidiram por fazer a inseminação. Um processo doloroso, um processo muito complicado, tudo, né? E tanta gente que tenta muitas vezes e não consegue de primeira,
muita gente tenta várias vezes para poder dar certo. Então, com a graça de Deus, já na primeira tentativa, acabou dando certo, né? E a gente tinha um certo preconceito, na verdade. Eu, de começo, era um pouco contra, que eu pensava que devia tentar mais um pouco, mas a gente entende que com o tempo isso acabou sendo prejudicial, né? Porque às vezes ia acabar esgotando as chances dela engravidar naturalmente, e optaram por esse processo. E hoje a gente tem muito a agradecer a Deus pelo sucesso que foi. E a gente, assim, a Maria Olívia é esse grande presente de Deus, né? Que veio junto com o André, e foram dois presentes que a gente ganhou, né? Então, como o Geraldo falou, o sonho da Thalita desde criança era ser mãe. Brincava de boneca, fazia aniversário de boneca, e depois que ela casou, ela queria viver. E a opção que ela teve, depois de tanto esperar, de tanto tentar em outras, foi a FIV, e graças a Deus foi a opção que nós rezamos demais e deu certo da primeira vez. Foi um milagre, foi bem complicado, sofrido, mas a Thalita venceu com toda a força que ela tinha, com toda a esperança, com toda a garra e com toda a força de oração. Então eu acho que a Maria Olívia, de ter dado certo na primeira vez, foi resultado de muita oração, de muita fé e muita persistência da Thalita, porque ela chegou a passar mal, muito mal, então e foi firme, não desistiu, superou todas as dificuldades, e graças a Deus nós temos um milagrinho, milagre hoje no meio da gente, ela e veio junto com o André, então foi na melhor, acho que Deus preparou para vir os dois juntos. Ela é uma felicidade muito grande para ela e para todos nós, estar com os dois juntos, o André e ela. Foi um momento, acho que Deus preparou para a gente ter os dois e a felicidade dela como mãe. Então, Thalita, a gente ama muito as crianças. Então, graças a Deus que hoje você está podendo dar esse depoimento. Eu sei que é uma felicidade para você dar esse depoimento de vitória, de conquista e de muita dedicação e amor. Então, parabéns, te amo muito, de todo o fundo do coração. Thalita, você sabe o amor que a gente tem, né? E o quanto os primos da Maria Olívia também amam ela. E hoje a gente tem um grupo de 5 netos que é a vida da gente, né? A gente forma uma família que, assim, eu não imaginava que fosse tão perfeito, que fosse tão bom. Graças a Deus a gente está junto, e se Deus quiser a gente vai ter a oportunidade de continuar ajudando nessa conquista, né? Que é uma conquista de cada um de nós. Meus parabéns, felicidades, hoje e sempre. Oi, Thalita. Oi, Thalita. Então, vamos falar um pouquinho agora como que a gente viu a Thalita passando por tudo isso, né? Desde criancinha, a Thalita sempre gostou muito de bebê, sempre gostou muito de criança. Assim, nascia um bebê na família, ela já ficava toda animada para ir ver, ela sempre cuidou muito de criança, sempre gostou muito. E foi dessa forma a vida inteira. Até que ela casou, e aí ela já tinha esse sonho muito antigo de ser mãe. E ela casou, e um pouco depois que ela casou, ela já liberaram para engravidar. Então eles
tentaram por um tempo, mas ela não estava engravidando, fez exames para ver o que tinha de errado, não conseguiram encontrar nada de errado, só que ela não engravidava. Então foi um longo tempo assim, e você via que ela tinha uma grande frustração com isso, e a gente nem tocava no assunto porque a gente não importava, mas porque a gente via que ela sentia essa frustração com isso e não é que ela sentia mal de falar disso, então a gente preferia não tocar no assunto. E aí ela foi passando por isso até o momento que ela decidiu fazer a inseminação. A inseminação também não é um processo fácil, não é uma cirurgia que você faz e pronto, é um processo longo, tem todo um processo que é ser realizado, tem que tomar as injeções, tem que fazer um tanto de coisa, além de que não tem a certeza que vai dar certo. Então tinha aquela insegurança, aquela incerteza que não sabia se ela ia conseguir engravidar ou não. E até dos óvulos que ela tirou, tirou um tanto e só um fecundou, foi o que gerou a Maria Olívia. Então assim, a Maria Olívia ela foi um milagre que graças a Deus deu tudo certo para ela vir. Então chegou o momento que aí deu certo a gestação dela, ela conseguiu engravidar. E quando ela contou, né, pra gente que tinha dado certo, que ela estava grávida, eu já estava grávida também. Então nós passamos por esse processo juntas, né? E até a gestação inteira, porque são só 2 meses de diferença do André para Maria Olívia. E foi muito bom, graças a Deus deu tudo certo para nós duas. E os dois são muito próximos, muito amigos. E a Thalita para mim é uma inspiração como mãe, porque sempre foi o sonho dela e ela realmente nasceu para ser mãe. Que ela leva de uma naturalidade é muito bonito ver o maternar dela, né? E então ela é uma inspiração para mim. O André também é apaixonado na titia. E a gente sabe que a maternidade ela não é fácil criar os filhos, não é só a parte boa, tem a parte difícil, tem a parte ruim, todo mundo vê isso. Só que quando a gente vê a Thalita como ela realizando esse papel de mãe, ela faz tudo parecer muito fácil, porque claramente quando a gente vê ela, a gente vê que ela está realizando um sonho dela. Então ela trata a maternidade de uma forma muito leve, uma forma que é muito gostoso de ver. Quem vê de fora, vê a Thalita sendo mãe e fala, nossa, não tem a parte difícil, é só a parte fácil, é só a parte boa. Que a gente vê assim claramente que ela tá vivendo um sonho dela, que realmente ela tá realizando um sonho que ela teve há muito tempo. E assim, ela é uma inspiração como mãe. Ela é uma mãe excelente e a gente tem muito orgulho dela. Parabéns, viu, Thalita? Parabéns por não ter desistido, parabéns pela fé, pela persistência e parabéns por ser a mãe exemplar que você é. Fala oi pra titia Thalita. Te amamos, viu, Thalita? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha amada Thalita, minha linda Thalita, minha filhada, minha amiga, minha comadre maravilhosa. Te amo muito, mas muito mesmo, você sabe disso. E que bom que a gente comungou dos mesmos sonhos, dos mesmos desejos, e hoje a gente comunga da grandeza do amor de Deus por nós, através do milagre que Ele realizou em nossas vidas, né? Eu vejo que vocês vivenciam, e vocês na verdade não é que vivenciam, dão continuidade à história de amor que Deus tem por nós. Ele se revela a cada dia, a cada tempo, em cada história. A Maria Olívia, assim como a Maria Isabel, assim como o Gabriel, é uma resposta de oração e é uma
demonstração da grandeza do amor que Deus tem por nós. Amo e admiro demais vocês. Quero te falar, já te falei, vou repetir, que vocês me deram das maiores alegrias da minha vida quando nos convidaram, né, para sermos padrinhos da Maria Olívia. E como a gente ama a Maria Olívia e como a gente se sente amado também por ela. Nossa, a Maria Olívia é tudo de bom. Adoro, acho que ela se parece comigo, você sabe do que eu tô falando, né? Adoro que ela manda vídeo e grava áudio para nós. E ama Bebel, ama o padrinho. E a gente te ama, e esse amor, ele é puro e verdadeiro. De cá para lá e de lá para cá também. É um amor muito grande, muito profundo. Um beijão com admiração de sempre, viu? Um beijo meu, do Joaquim, do Gabriel e da Maria Isabel. Deus te abençoe sempre, 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 cada vez mais. Como foi para ela, como foi para a gente, todo esse processo que ela passou, né? Que ela queria ser mãe, ela queria há muito tempo. E a gente via toda essa batalha dela, sentia muito também por não ter dado certo por muito tempo, né? Mas Deus abençoou muito Nossa Senhora, através de muitos pedidos, que quando ela fez o processo de inseminação, a gente ficou também bastante aflito, né? Pra até sair o resultado, ver se tinha dado certo ou não. E graças a Deus e a oração de muita gente, Deus e Nossa Senhora abençoou que deu certo. E hoje eu vejo ela totalmente realizada com a Maria Olívia, muito feliz, muito em paz. A Maria Olívia com certeza é uma bênção e a realização da vida dela. E eu vejo ela totalmente realizada e leve hoje. Agradeço muito mesmo a Deus e a Nossa Senhora de ter concedido essa bênção para ela. Ai, gente. E, claro, né, Thalita, que a gente não poderia terminar o nosso programa sem que o seu milagre, sem que a sua coisinha mais lindinha, sem que essa bênção de Deus não viesse aqui te dar um beijo, um abraço. A Maria Olívia vai te dar um beijo, um abraço, porque ela realmente é um milagre da sua vida. Você tinha falado pra mim assim que queria chamar ela, né, pra vir ver. Não, minha filha, ela já tá por aí. Ela já tava. Ela é a resposta Maria Olívia, de todas as orações. Vem que dá um beijinho na mamãe, vem. Filha. Filha. Vem cá, mamãe, meu amor. Vem, vem, filha. Pode vir trazer Oh, meu Deus. Que presente bonito. Que bonito, olha que lindo. Que Vai lindo, ficar filho. Se amor, que vocês viram. Pode ficar. Pode chegar todos. Aqui cabe todo mundo. Ai, te amo. Filha, manda um beijo pra todo mundo lá. Fala gente, que essa é o milagre. Essa aqui é a maior bênção da vida dessa menina. Thalita, eu quero te agradecer, viu? Por ter compartilhado a sua história, ter trago um pouquinho dessa força, dessa sua fé, que realmente inspire outras mães que estão passando por isso. Quero agradecer muito pelo convite e, igual eu falei, se eu puder, toda essa história que eu passei, se eu puder ajudar mais alguém. Porque é uma forma de mostrar para outras mães que, olha, dá certo. É uma espera, mas dá certo. Filha, vem cá. Vem que vem. Olha lá, avó, mamãe. E, gente, essa é a resposta de todas as minhas orações. E eu convido você para estar assistindo aqui na MAV TV, nosso programa de Mãe para Mãe, segunda-feira, 7h30. Essa história maravilhosa, história de força e superação da Thalita.
MamiCast, o podcast da Mave TV. Toda terça-feira, ao vivo, às 7h30 da noite. Eu espero você, sempre com um convidado especial, contando um pouquinho da sua história e com certeza levando muita alegria e informações para vocês. Ser mãe é viver cada desafio, cada conquista, cada lágrima. E algumas histórias vão além. Aqui no De Mãe para Mãe, você vai conhecer histórias que inspiram.